A linguagem de programação Kotlin é uma linguagem moderna e orientada a objetos. E o que quer dizer orientação a objetos? O princípio da orientação a objetos é que você consiga moldar, dentro de um sistema computacional, objetos tais como eles existem no mundo real. E para entender orientação a objetos, é importante conhecer dois conceitos, classe e objetos. A classe, ela se assemelha muito a uma planta de uma casa. A partir de uma planta de uma casa, você consegue criar várias casas. A planta, então, ela é o template, ela é um modelo de como o objeto vai ser. Da mesma maneira, nós temos as classes. As classes, elas são templates, modelos de como o objeto realmente vai ser. A planta de uma casa, ela não tem uma forma, ela não tem ainda pintura nas paredes, ela não tem janelas, portas e assim por diante. Você também não consegue entrar dentro de uma planta de uma casa, mas é a partir da planta da casa que nós conseguimos construir realmente uma casa. Então, a classe, ela se assemelha muito à planta de uma casa. A partir de uma classe, você consegue criar vários objetos. Então, as classes, elas são templates que, a partir delas, é possível criar objetos, que nesse caso são as casas. O objeto, a classe, ela tem propriedades. As propriedades, elas definem como o objeto é. Então, por exemplo, eu posso ter uma propriedade cor. A cor, ela define a cor dessa casa. Eu posso ter uma propriedade tipos de janela, para definir qual tipo de janela eu vou usar em cada uma dessas casas. Eu posso ter ainda vagas na garagem e assim por diante. Então, propriedades, elas definem como o objeto é. Nós temos também métodos que definem ações que o objeto faz. Então, assim como as propriedades definem o que o objeto é, os métodos definem o que o objeto faz. Então, por exemplo, pegando como exemplo a casa, que já é um objeto, nós podemos abrir o portão, abrir as janelas, ligar as luzes, e esses são exemplos de métodos. Então, métodos são ações que esse objeto pode fazer. Vamos agora colocar em prática, que vai ficar mais fácil entender. E voltando aqui, nós podemos então agora criar um novo arquivo. Nós vamos em Projeto Aulas e vamos adicionar um novo arquivo chamado classes. Eu vou então pressionar o ADD e agora eu tenho classes.kt. Eu posso voltar, por exemplo, aqui em variáveis ou qualquer outro arquivo e copiar e colar aqui. A ideia é que nós queremos apenas a função main, a função principal. Nós podemos então criar classes em arquivos separados. Eu poderia, por exemplo, criar um arquivo especificamente para guardar essa classe. Mais adiante no nosso curso, você vai ver que em alguns momentos eu faço justamente isso. Eu crio um arquivo específico para uma classe. Mas eu posso ter várias classes dentro desse mesmo arquivo. Então, no mesmo arquivo que nós vamos executar a nossa função principal, nós podemos ter várias classes. E para criar uma classe, nós vamos escrever a palavra class de classe e nós podemos agora colocar um nome para essa classe. Eu vou colocar aqui casa. Perceba que eu coloquei o C maiúsculo, pois é um padrão de nomenclatura de classe. Se eu tivesse, por exemplo, uma classe carrinho de compras, eu escreveria dessa maneira. Então, cada palavra, a primeira letra sempre em maiúscula. Eu vou escrever, então, casa. E em seguida, eu posso abrir e fechar chaves e dentro dessas chaves eu consigo então colocar os códigos para essa classe. Como nós vimos no exemplo anterior, eu posso definir uma cor para essa casa. Então, eu posso escrever aqui var. Perceba que para definir uma propriedade dessa casa, basicamente, nós criamos uma variável. Então, eu vou colocar aqui var, eu vou escrever cor, eu posso definir o tipo dessa variável, que vai ser string, e eu já posso configurar um valor para ela. Por enquanto, eu vou deixar apenas vazio. Eu poderia escrever, por exemplo, uma cor, vermelho, mas eu, por enquanto, vou deixar vazio. Feito isso, eu já tenho uma classe criada, e dentro dessa classe, eu tenho um atributo cor.
Eu posso agora aqui, na função principal, instanciar essa classe. Para fazer isso, a partir de um template, de uma classe, nós vamos criar um objeto. Com o objeto criado, nós podemos, além de alterar a cor da casa, nós podemos fazer algumas ações com essa casa também. Então, para instanciar uma classe, nós vamos utilizar o val, pois nós não vamos mudar depois o valor dessa variável. Eu posso escrever apenas casa com letra minúscula, recebe, e eu posso agora instanciar uma casa. Se você vem do Java ou de outras linguagens, é comum utilizar o new para instanciar uma classe. Com o Kotlin, você pode apenas escrever casa e abrir e fechar os parênteses. Apenas fazendo isso, você acabou de, a partir de uma classe, criar um objeto casa. Nesse objeto casa, eu posso agora escrever casa, colocar um ponto. Perceba que lá no comecinho do curso, você utilizou esses pontos para criar o seu primeiro app. Quando você coloca o ponto, você consegue acessar um atributo da casa. Então, eu posso colocar, por exemplo, casa.cor, recebe, e eu consigo definir uma cor para essa casa. Eu posso colocar, então, a amarela, e agora eu posso utilizar o print ln e em seguida utilizar o casa.cor. Ao fazer isso e executar, perceba que já aparece a casa amarela. Com Java, você precisaria criar um método aqui dentro da casa para configurar a cor. E você precisaria criar um outro método para retornar a cor. Com Kotlin, ele faz isso de forma automática. Então, por trás da linguagem Kotlin, esse processo é feito de configurar a cor e recuperar uma cor. Utilizando Kotlin, fica tudo muito mais simples. Você pode escrever casa.cor e quando você utiliza o sinal de recebe, você consegue configurar uma cor. E ao escrever apenas casa.cor, você já consegue exibir essa cor. Então, a partir de uma casa, eu posso criar vários objetos. Eu posso, por exemplo, colocar aqui casa 2 e agora eu posso configurar o casa.cor e essa outra casa é vermelha. Eu posso agora utilizar o casa 2, na verdade 2 aqui eu acabei esquecendo de colocar. Eu posso replicar esse bloco de código e eu posso colocar aqui o casa 2. Ao executar agora, nós temos o amarelo para a casa 1 e nós temos o vermelho para a casa 2. Então, a partir de uma classe, você consegue criar vários objetos. Eu poderia ter diversas casas com configurações diferentes a partir dessa mesma classe. Nós podemos ainda, dentro da casa, criar métodos, que basicamente são ações de, a partir de uma classe, criar um objeto casa. Aqui nós temos um objeto casa, é o que nós chamamos de instanciar. Então, eu posso criar um método que basicamente é da mesma maneira que você cria uma função. Então, eu posso escrever aqui fun e eu posso colocar, por exemplo, o método abrir janela, abrir e fechar parênteses e em seguida abrir e fechar chaves. Basicamente, é a mesma estrutura que você usa para criar uma função. Nós podemos agora, por exemplo, utilizar aqui o print ln e escrever abrir janela. Perceba que o nome do método nós utilizamos um outro padrão. Na classe, nós começamos sempre com letra maiúscula, mas no caso de métodos e propriedades, nós começamos com letra minúscula e na palavra seguinte, nós colocamos a primeira letra em maiúscula, que é um padrão bastante utilizado. Então, por exemplo, se eu fosse aqui escrever abrir janela da casa, eu escreveria o método dessa maneira, cada palavra com a primeira letra em maiúscula. Eu vou então apagar aqui, eu quero apenas o abrir janela, e eu coloquei o abrir janela, perceba que na nossa classe, agora aqui no casa, eu posso escrever casa.abrir janela. Eu vou abrir e fechar os parênteses. Esse trecho de código aqui, eu posso até comentar a casa 2, nós não vamos utilizar por enquanto, e ao executar mais uma vez, ele apenas deu um erro, porque esse casa 2 não existe mais. Eu vou comentar também, vou executar mais uma vez, e agora sim eu tenho o método sendo chamado, o método abrir janela. Nesse exemplo, nós estamos utilizando
o exemplo de uma classe casa, mas dentro de um sistema real, você teria uma classe usuário. Dentro dessa classe usuário, nós teríamos, por exemplo, o identificador do usuário, o login do usuário, a senha do usuário, o endereço do usuário, que seriam propriedades desse usuário. Nós teríamos nessa classe usuário um método autenticar para verificar se aquele usuário está logado, um método para alterar a foto desse usuário, um método para deslogar esse usuário e várias outras opções. Então, nós poderíamos ter várias ações que poderiam ser feitas com o usuário. Não se preocupe, por enquanto eu estou usando alguns exemplos que não são tão práticos, mas já nessa sessão nós iremos criar um app e você vai ver na prática essas classes sendo criadas. Então, feito isso, você viu então como criar uma classe, como definir uma propriedade, como criar métodos. Eu posso ainda criar um outro método chamado abrirPorta e com esse método criado, eu poderia criar mais um outro método chamado abrirCasa e a ideia desse método abrirCasa é que nós queremos abrir tanto a janela quanto a porta. Nós podemos, a partir desse método abrirCasa, nós podemos chamar outros métodos. Então, eu tenho abrirJanela ou abrirPorta e aqui dentro do abrirCasa, eu quero utilizar todos eles. Supondo que essa classe casa, em alguns momentos eu precise abrir janela, em outros eu preciso abrir a porta, mas quando eu for abrir a casa, eu preciso abrir tanto a janela quanto a porta. E para acessar métodos que estão dentro da própria classe, eu posso utilizar o this, é utilizado para você acessar um atributo ou um método que está dentro da própria classe. Então, eu posso escrever this e escrever aqui abrir janela. Eu posso fazer a mesma coisa, escrever o this e escrever abrir porta. Feito isso, eu posso voltar aqui, eu vou apagar o abrir janela e vou escrever, eu coloquei o nome abrir casa. Então, eu vou colocar abrir casa, eu acabei esquecendo de colocar aqui o abrir. Feito isso, eu posso agora executar e ao executar, ele deu um erro aqui porque eu acabei colocando abrir. É abrir porta, abrir janela e abrir casa. Agora sim eu posso executar. Feito isso, perceba que dentro desse método eu consegui executar outros dois métodos. Eu posso também passar parâmetros para os métodos. Por exemplo, aqui no abrir janela, eu posso passar a quantidade de janelas. Eu posso colocar qtd janelas, dois pontos, e eu posso colocar que a quantidade é do tipo int. Agora, eu posso voltar aqui, ao invés de abrir casa, eu vou chamar o método abrir janela, e agora eu posso passar a quantidade de janelas que eu quero abrir. Eu quero abrir 2 janelas. Então, aqui no método abrir janela, eu vou colocar também o total de janelas que eu quero abrir. Eu vou utilizar o símbolo do dólar e vou colocar qtd janelas, que é basicamente o que você já viu também como fazer utilizando funções. Eu posso então agora executar, e ele deu um erro aqui, porque agora que eu coloquei que o abrir janela ele tem um parâmetro, que é a quantidade de janelas, eu estou chamando aqui o abrir janela sem passar esse parâmetro. Para resolver esse problema, no método abrir casa, eu poderia também passar o parâmetro e em seguida passar para o abrir janela. Nesse caso, eu vou apenas comentar esse trecho de código, vou executar de novo e agora eu tenho abrir janela total 2. Se eu colocasse então, por exemplo, aqui 10, ao executar, ele abriria então um total de 10 janelas. Perceba que eu expliquei alguns conceitos e nós iremos praticar durante o curso muito esses conceitos. A ideia é apenas para que você se familiarize com classe, como criar uma propriedade, como criar e passar parâmetros entre métodos e como utilizar um objeto para configurar, por exemplo, um atributo ou chamar um método. Você viu que lá quando você criou o seu primeiro app, você não entendia ainda o que queria dizer esse class, o que queria dizer esse fan abrir porta, por exemplo, o que queria dizer o casa.cor, e agora você já entende tudo isso. Na próxima aula, nós iremos fazer a última aula antes de começar a criar o nosso segundo app. Na próxima aula, você vai aprender como utilizar herança. E com esses conhecimentos, vai ficar muito mais fácil voltar para o Android Studio e começar a criar o seu segundo app. Até a nossa próxima aula!